Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa DC Mais Educação. Uma parceria do Diário dos Campos com o Colégio Positivo, com o Curso Positivo e mais uma vez estamos aqui para falar de vestibular. E o nosso convidado hoje é o professor Ivo Carraro. O professor Ivo Carraro, que já foi diretor do Curso Positivo em Ponta Grossa, em Londrina, hoje trabalha em Curitiba e faz um trabalho de orientação dos alunos para o vestibular. Professor Ivo Carraro, seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, um prazer muito grande, obrigado pelo convite, participar do seu programa. Eu tenho a honra e a alegria muito grande de estar aqui em Ponta Grossa novamente, porque eu vivi aqui muitos anos, fui diretor de escola do Positivo aqui muito tempo, e aí fui para Londrina e hoje estou em Curitiba. E a minha atividade profissional tem a ver realmente com a orientação dos jovens para o vestibular deles. Sabemos nós que a vida estudantil de um estudante, o vestibular pede isso. Então os arquivos de memória da matemática, da física, da história, que é a tua disciplina, o vestibular pede isso, é o conhecimento para possa ingressar no ensino superior. Mas a grande questão deles, sabe, Jackson, além disso, eles podem estar muito bem nessa questão, é a questão emocional. Muitos deles são prejudicados na hora de fazer a prova de vestibular por causa da emoção. Então, falar sobre isso hoje é um prazer muito grande poder contribuir pela minha experiência nessa área do conhecimento aí. Como o senhor bem disse, o conteúdo, aquilo que é ensinado em sala de aula, eles já estão muito preparados. E agora vem aí o vestibular, que está extremamente próximo. Quais são as orientações mais importantes nesse momento do vestibular? A grande questão do vestibular é a questão emocional. É preciso lembrar que todo o conhecimento humano, todo ele, sem exceção, a porta de entrada é o emocional e a porta de saída também. Por isso que muitos jovens nessa época estão preparados, estudaram, fizeram tudo o que foi preciso, os vestibulares simulados, as revisões, mas na hora de prestar o vestibular entra uma grande questão chamada emocional. E quando entra emocional é difícil controlar. Por isso a orientação de hoje tem a ver com isso. Então o grande controle emocional para poder realizar bem uma prova de vestibular. Nessa primeira semana, nessa semana que antecede os vestibulares ou nos dias do vestibular, tem alguma orientação específica para esse momento? Tem. Lembrar que os pais, principalmente, precisam ser lembrados que os jovens que estão prestando vestibular talvez seja o primeiro grande desafio da vida deles, na 17, 18 anos por aí. E sabemos nós, né, Jacques, que a vida é feita de desafios. Eu preciso vencer desafios permanentemente, porque o desafio eu faço evoluir. O desafio para prestar vestibular, o desafio de cursar o ensino superior, o desafio do mercado de trabalho. E os jovens de hoje, o primeiro grande desafio deles talvez seja o vestibular. A orientação que se dá nessa véspera de vestibular é fazer com que eles compreendam que vestibular não é um bicho de 7 cabeças, como se diz por aí. O vestibular simplesmente quer saber se você sabe aquilo que o professor te ensinou. O score, dependendo do curso, é que faz a sua entrada no vestibular, a aprovação no vestibular, a classificação no vestibular. Por isso que fazer o vestibular é ter acesso aos arquivos de memória, por isso o controle do emocional. Como os vestibulares estão chegando, temos uma semana para prestar o vestibular da UEPG, essa semana é fundamental, porque diante do desafio que está se aproximando, a ansiedade começa a tomar conta. E essa ansiedade diz respeito ao sono que é atrapalhado, tem a ver com o humor, tem a ver com as questões de concentração. Por isso, a semana que precede o vestibular haverá de ser uma semana de muita tranquilidade. Não diria até, Jacques, para os jovens que se dediquem a noite inteira estudando, às madrugadas. Não é isso. É preciso que nessa semana, Jackson, eles se concentrem no objetivo deles. Você vai ser médico, você vai ser dentista, você vai ser advogado. Se concentrar na profissão. E na concentração da profissão, ele pode ser, o vestibular é uma espécie de um trampolim para ele chegar até lá. Por isso o autocontrole nessa semana é fundamental. E diria mais uma questão, se você me permite. Por favor, à vontade. Alimente-se bem, durma bem. Porque a alimentação e dormir bem é fundamental para controlar o emocional. E pratique um esporte.
Não precisa ser halterofilista de academia, um esporte aeróbico, porque a prova de vestibular tem em média 4, 5 horas de prova, e se você não tiver um controle físico, você vai acabar cansando e de repente você vai ter dificuldade de dar sequência à prova do vestibular. Diria mais uma dica, se você me permite, por favor, ainda. Mais uma dica. Para você fazer a prova do vestibular, as pessoas dizem, começa com o português, começa com a redação, começa com a disciplina que ele tem mais afinidade. Eu diria a você, como sugestão para te ajudar, que você começasse pelas questões mais fáceis. Talvez vocês não conheçam, são muito jovens, mas os pais conhecem. Conhece o jogo de pega-varitas, Jackson? Sim, eu lembro. Aquele jogo que você coloca as varitinhas sobre a mesa e larga, não é isso? Começa por onde? Aquelas que já estão simples ali, que não vão causar nenhum problema. Que são as mais fáceis. Sim, claro. Comece o vestibular pelas questões mais fáceis. De 1 até, vai ser vestibular tipo teste ou somatória, até o final. Quando você resolve uma questão fácil, o teu cérebro começa a ter grande segurança. E você baixa a tua ansiedade. E vai para a segunda mais fácil, e para a terceira, e já passa no gabarito. Porque quando passa no gabarito é missão cumprida. Mas não volte depois para arrumar o gabarito que acaba errando, porque é a primeira que vale. Muitas questões surgem nesse sentido. Então passe do número 1 até o final. E aí você passa para o gabarito. Depois você volta. No retorno daquela que você achou que estava um pouco difícil, o teu cérebro continua na questão. Quando você voltar, o cérebro diz, é fácil, eu encontrei a resposta e vai te ajudar. Aí você vai deixar por último as questões mais difíceis. É aquelas quando você vai, talvez, se não der tempo de resolver a questão, você vai dar o chute. Mas chute é aquilo que todas as pessoas podem errar. Se você não perder tempo, se você não conseguir vencer o vestibular no tempo certo, você vai chutar as fáceis. E as fáceis, o pessoal acerta. Você vai acabar sendo desclassificado por uma questão de estratégia. Simplesmente isso. Olha que interessante. Agora, esse aluno que está vivendo esse momento, como é que a família, o namorado, a namorada, enfim, as pessoas que cercam esse aluno podem ajudar esse aluno? Principalmente mãe e pai, ou quem substitui. Às vezes as pessoas me perguntam o que uma mãe deveria dizer para um filho que está prestando vestibular. Eu respondi, continuo respondendo e vou responder sempre que mãe é a segurança de todos nós. Se vocês observarem nos locais onde prestam vestibulares, tem mais mães lá. E as mães vão lá e algumas rezam, e algumas fazem algumas promessas até. Mãe passa segurança para os filhos. Nada melhor do que um colo de mãe, um abraço de mãe na véspera de vestibular para passar segurança para o filho. E o pai é a lei, o que pode, o que não pode. O pai é o modelo para os filhos. Não precisa falar. A mãe às vezes diz, meu filho, não vai ficar nervoso na hora da prova. Ele acaba ficando assim mesmo, né? A mãe diz, olha, leva uma blusa para você passar frio de repente. Mãe é assim, mas mãe diria a elas e aos pais que mãe é a segurança para os filhos. O abraço de mãe vale mais que 1000 palavras. O abraço da namorada vale mais que 1000 palavras. E o amigo é aquele que te dá suporte, é aquele que te incentiva a você vencer o desafio. Agora, os alunos, de maneira geral, já tiveram todo um preparo, realizaram, por exemplo, simulados e provas. Nada daquilo que ele estará enfrentando no vestibular é novidade. Isso também dá muita segurança de ter um preparo antecipado. Não resta dúvida, como você bem disse, como falamos no início, as provas que os jovens, as crianças fizeram desde a educação infantil são... O que é a avaliação, que é a prova? O professor quer saber se ele sabe determinado conteúdo que foi ministrado em sala de aula, ou que o aluno trabalhou em casa. Então, prova é isso. Eu, professor, eu preciso saber qual o nível de conhecimento dos meus alunos acerca da minha disciplina. Assim como você vai fazer a avaliação para os teus alunos de história. Você faz as questões, você vê quantos acertaram daquelas questões, é o nível de conhecimento. Então o vestibular é feito permanentemente. Desde quando a criança entra em um processo de avaliação numa escola, ele está prestando conta. E o vestibular também é uma prestação de conta. Bem preparado, um material didático bom, as instalações de uma escola boa, com professores dedicados, é o que precisa, é um tripé. O professor, o material didático e o aluno é a base desse conhecimento. O vestibular simplesmente é uma avaliação a mais, aquela que o aluno está acostumado a fazer.
Alguns alunos, antes, até um dia, 2 dias antes, já sabendo do encelamento, vão até o local de prova, sabendo a distância, o tempo que vão levar, qual é a sala, para não chegar no dia e ficar se batendo por... Também seria interessante isso? Da maior procedência, Jackson, saber, você mostra para o teu cérebro aonde que ele vai estar no dia da avaliação. Se ele puder chegar na sala, entrar na sala e ver o lugar dele, ajuda bastante. Não é novidade para o cérebro. E diria a mais, não chegue muito em cima da hora do vestibular. Altamente prejudicial em termos de insegurança, em termos de ansiedade. Chegar em cima da hora, como as pessoas dizem, cuidado para não perder a hora porque fecha o portão. É prejudicial, altamente prejudicial. Então, algumas dicas. Você saia mais cedo da sua casa. Se a sua mãe se acompanha, o pai acompanha, o namorado acompanha, as pessoas que te acompanham, as pessoas que são muito afetivas te acompanham, é o suporte que precisa. Vai um pouco antes, não esquece o material que o vestibular vai solicitar. Canetas, borracha, esse material todo, água, um chocolatinho, às vezes é importante. Isso te ajuda bastante. Antes de você se preparar, porque imagine você vai abrir, o fiscal coloca o caderno de prova na sua frente e você vai notar que você esqueceu a caneta, ou não é a cor da caneta solicitada. Então veja pelo edital do vestibular o material que tem. Supor ainda que na hora da prova você canse, porque o estresse é muito grande. Pede licença para o fiscal e faz uma espécie de um alongamento. Simples. Alongue-se na frente dele. O alongamento faz com que as energias retomem, o equilíbrio emocional retorne e o cérebro acaba retomando as questões da resolução da prova, porque cansa. Por isso o preparo físico. Mas se você cansar, faz o alongamento, pede para ir no toalete, alguém te acompanha, distraia, sai um pouquinho, você vai ter, no teu retorno vai ser muito interessante, você retoma a prova com muita energia. A gente está conversando aqui com o professor Ivo Carraro, né, falando dessa orientação para o vestibular, mas o professor Ivo também realiza todo um trabalho que antecede todo o preparo desse aluno, que começa lá atrás. Às vezes ele não sabe que profissão. E o professor Ivo tem uma conversa muito interessante dessa orientação vocacional. Queria que o senhor explicasse um pouco para o pai, para o aluno que está nos acompanhando. Muito obrigado pela pergunta, é da maior procedência. Eu estou falando com os jovens que estão prestando vestibular, mas não os jovens também, que é importante isso. Mas você imagina, Jackson, um jovem que vai se preparar para um vestibular, está prestando um vestibular e não sabe bem qual é a profissão dele. Eu tenho uma estatística no Brasil que 1/3 dos jovens, 1/3 deles, sabem qual é a profissão que eles vão seguir. Mesmo assim, tem um fantasma que os acorda à noite e diz, tem certeza? É isso mesmo? E não deixa eles dormirem. 1/3 dos jovens tem dúvida na profissão, entre 2 ou 3 profissões, e 1/3 deles não tem a mínima ideia de que fazer da vida. Então, 2/3 dos jovens, eles têm dúvida na profissão. Um problema muito sério no Brasil. Eles se preparam para o grande desafio deles e vão para o vestibular e eles são aprovados, porque estão bem preparados, fizeram um curso preparatório, escolas excelentes, e chegam lá. 2 anos depois, 20% da Universidade Federal do Paraná, 20% desiste. E a pergunta é, por que desistiu? Não gostei do curso. Então o trabalho que eu faço, passaram por mim mais de 12 mil jovens já nessa questão e eu faço um trabalho de acompanhamento depois. Em síntese, como que se escolhe uma profissão? Muitos livros foram escritos sobre profissões, muitas palestras sobre profissões, entrevistas, como você pergunta, sobre profissões, né? A neurociência, que é a ciência do cérebro, que é a ciência do século XXI, ela tem um princípio fundamental sobre profissões, Jackson. Ela diz, profissão é uma atividade prática onde você aplica a tua inteligência. E inteligência não se nasce inteligente. Inteligência se desenvolve ao longo da vida pelas experiências de vida. Então, se por algum motivo a pessoa desenvolve uma inteligência ligada com matemática e física, por exemplo, ela deve procurar uma profissão, segundo a neurociência, que envolva matemática e física. A engenharia é um exemplo disso. Um detalhe aqui. Muitos pais se equivocam, muitos filhos se equivocam, porque gostando de matemática vai para a engenharia. Não necessariamente. Eu posso gostar muito de matemática, mas não ser engenharia minha profissão. Mas é uma habilidade que eu tenho. Um cuidado que precisa ter. Então, profissão é uma atividade onde eu vou aplicar a minha inteligência.
Desenvolver uma inteligência ligada com biologia e química, por exemplo, vai para uma profissão que usa biologia e química, ou seja, a medicina, a odontologia, a farmácia, e biomedicina e por aí afora. Desenvolver uma inteligência ligada com linguagens. O Enem tem uma área de linguagem, que é inteligência linguística, língua portuguesa. Então a neurociência diz, busque uma profissão onde você possa aplicar a língua portuguesa. Direito, história, que usa o vocabulário. Então profissão é uma atividade prática onde as pessoas aplicam a inteligência delas. Como que você descobre a tua profissão? Se autoconhecimento. Qual é a tua inteligência? Qual a área do conhecimento que você se identifica? Vai para o vestibular, nessa área do conhecimento você vai fazer um grande sucesso na sua vida e vai trabalhar, nem vai ter uma profissão, você vai ter um hobby, você vai gostar daquilo que você faz, você não vai ter um trabalho, você vai ter um divertimento. Às vezes pode haver uma pressão muito grande, tanto da família, da sociedade de maneira geral, para que o aluno escolha uma profissão. E talvez a profissão que ele tenha essa inteligência não seja uma profissão, por exemplo, tão remunerada. Esses choques também acontecem muito, né? A arte de ganhar dinheiro. O grande segredo de ganhar dinheiro é gostar do que faz. Todas as profissões são importantes. Todas elas têm o seu glamour. Todas elas têm a sua validade. Se você gostar do que faz, fizer aquilo com prazer grande, você vai abrir o conhecimento, vai evoluir, vai expandir e o mercado se abre. Hoje, as profissões são vistas como as pessoas que pensam, que criam, que desenvolvem raciocínio. A profissão hoje, ela busca mais a criatividade das pessoas. Criar. A internet é um exemplo disso. Inteligência artificial é um exemplo disso. Por exemplo, você tem um exemplo prático, que é o Uber. Então, pela inteligência artificial, você tem o aplicativo. Isso é a aplicação do conhecimento. Quando você, eventualmente, for para uma profissão simplesmente para ganhar dinheiro, mesmo que você não goste dela, você vai encontrar uma dificuldade da sequência. Você não vai ser feliz naquilo que você fizer. Mesmo sendo qual seja a profissão, se você gostar do que você faz, você vai ter prazer de levantar e as oportunidades surgirão. Gosto sempre, Jackson, de falar com os jovens, né? Eu digo sempre a eles, o que te faz você levantar da cama de manhã? Se a profissão fizer você levantar da cama de manhã para você trabalhar, você tem aquilo que chama-se de vocação. Vocação é um chamamento da vida. E aí você está a escolher a profissão bem. E a consequência disso é o retorno financeiro, porque você vai usar criatividade para isso e as pessoas vão te procurar, porque brilha no olho de quem trabalha naquilo que gosta de trabalhar. Se anunciando aí para o futuro também o surgimento de novas profissões e até o desaparecimento de algumas profissões. Os alunos também buscam muito saber para que caminho seguir a partir aí de uma nova revolução tecnológica que se aproxima. É uma pergunta muitíssimo bacana que você me perguntou, Jackson, porque a grande questão da ansiedade dos pais, inclusive, e dos filhos, é sobre o futuro. A ansiedade é sobre o futuro. O que vai me acontecer no futuro? Mas veja, Jackson, nós estamos aqui nesse estúdio, falando com as pessoas, orientando suas profissões, estamos aqui. E o futuro que está se aproximando de nós. Não somos nós que vamos em direção ao futuro, qual vai ser a profissão do futuro. Se fala muito isso, de tecnologia, de inteligência artificial, de drone, essas questões todas. A medicina hoje, o bisturi do médico está fadado a desaparecer, porque faz a cirurgia, o tratamento à distância. Não somos nós, meu prezado amigo e professor Jackson, que vamos em direção ao futuro, é o futuro que vem. E o que o futuro vai nos trazer? Qual é a profissão que o futuro vai nos trazer? É aquilo que nós projetamos no futuro. Ou seja, o futuro traz aquilo que eu projeto nele. Se eu projeto no futuro e quero ser médico, o futuro vai me trazer isso. Mas eu tenho que me preparar no presente para isso. A lógica da vida é assim. Você prepara ou se joga para o futuro, você projeta no futuro aquilo que se deseja. A profissão do futuro está na tua projeção.
Se você projeta algo que te faz bem, que te dá um prazer muito grande, as oportunidades, o futuro te trará as oportunidades que você está buscando. Se você, seja qual for a área do conhecimento, que você esteja preparado, que seja de acordo com a tua profissão, tua vocação, que te faça bem, prepare e joga isso para o futuro. E aguarde, o futuro vai trazer. O vestibular, você programou o vestibular da UPG da próxima semana e esse vestibular está chegando. Por que então ficar tão ansioso? Porque você preparou. Diga para o vestibular, conte para o vestibular que você sabe que está bem preparado. Simplesmente isso. E assim você projeta o teu futuro. Ai daquele que não projetar nada para o futuro. O futuro será vazio. Projete vida, projete entusiasmo, projete vocação, projete amor naquilo que se fizer. O futuro vai te trazer isso e você vai se realizar no presente. Por isso que a vida se faz no presente. E o futuro passa por você e vem e traz o que você projeta e passa por você na fração do tempo, que é o presente. E ele vai passar por você e vai te deixar lembrança, que são as saudades das coisas boas que te aconteceram. É uma questão de vida, uma questão de propósito de vida. Tenha um propósito na tua vida, alguma coisa que você imaginou, propósito, vocação e propósito. É a grande mestre que vai te trazer, o futuro vai te trazer, quando você estiver num futuro, vindo no teu presente. Viva aquilo que o futuro te trouxer, mas o futuro te traz aquilo que você projeta nele. Falamos do dia do vestibular, falamos dessa orientação vocacional e falar do curso, da preparação. Muitos alunos sentem também a dificuldade de organizar o seu estudo de maneira semestral, anual, durante o próprio dia. Também é feito todo um trabalho nesse tipo de orientação para que o aluno não se perca também, né? Essa dúvida. Eu gosto de comentar sempre com os meus alunos a organização do tempo. Para os vestibulantes é importante isso. Então, o que é organizar um tempo? É que você estude em casa, que o jovem estude em casa, o mesmo tempo que ele tem em aula. Então, se tem uma aula de história de 45 minutos, que ele estude em casa 45 minutos. Se tem uma aula de matemática de 45 minutos, estude 45 minutos em casa. Apenas isso, 40 minutos, 45. Se sobrar tempo, então ele dedica para o lazer dele, para a internet, para o WhatsApp, mas quando estuda, não está ligado às redes sociais. Estudar é focar. Eu sempre digo, o que é aprender, Jackson? Imagina que você está numa floresta, abre um caminho numa floresta, o que chama na minha terra de picada, já ouviu falar disso? Sim. Né? Abre um caminho na floresta, né? Esse caminho, quem abre esse caminho é o professor, na frente. O professor de cursinho, o professor de colégio. Então ele abre esse caminho e esse caminho na frente tem um local chamado memória de longo prazo, onde está depositado o conhecimento daquele professor. Ora, se você não passar mais naquele caminho da floresta, o que vai acontecer? Vai desaparecer o caminho. Por isso você então tem que percorrer aquele caminho muitas vezes. Estudar muito a matéria do professor é manter o caminho aberto. E simplesmente então organizar o tempo, 40 minutos por dia é o suficiente. Se sobrar tempo, dedique para o lazer. E sobrar ainda mais tempo do lazer, que possa encontrar os amigos, a vida social. Por isso sofremos muito em época de pandemia, porque estamos em isolamento social. É contra a nossa natureza. Nós somos sociais por natureza nossa. A essência humana é social. Então sofremos muito com isso. Então essa sociabilidade, que há de retornar em breve, ela precisa manter mesmo na vida estudantil. E pratica um esporte. Então, tempo de estudo, 40 minutos cada disciplina por dia. E por isso a tua profissão é estudante por enquanto. Mantenha-se 40 minutos por dia, você mantém o foco aonde você quer chegar, pratica um esporte, alimente-se bem e durma bem. Somente isso é o grande segredo para você vencer as dificuldades. O aluno assiste a aula, o estudante assiste, ele prepara a aula e faz os exercícios depois. Essa famosa frase, né? O que você estudou durante a manhã, à tarde você vai fazer, ou vice-versa, tal, ela funciona realmente na prática, né, professor? Certamente que sim. O cérebro humano, esse caminho na floresta que falamos na tua pergunta anterior, é uma rede de neurônios que se comunicam entre si. E estudar não é muito fácil.
O ser humano sofre para estudar. Estudar cansa, porque a natureza humana não foi feita para estudar, para aprender matemática, álgebra, física e tal. Nós temos um aparelho digestivo, um aparelho respiratório, um aparelho fonador, mas não temos um aparelho aprendedor. Então aprender cansa. Então essa grande questão que você se organiza faz com que você possa... O teu cérebro, ele não sabe se é o professor dando a tua aula ou se é você estudando a mesma aula do professor. O cérebro não sabe diferenciar isso. Ou é o professor, você tem uma rede de neurônios de história, que é a tua disciplina. Então os jovens vão responder história no próximo vestibular. Então a tua rede de neurônios, quando ele lê a prova, é ligada. Só que essa ligação dessa rede de neurônios cansa. Por isso estudar cansa. Existe um mecanismo no cérebro, quando você estuda depois de um certo tempo, você não entende mais, não consegue interpretar as questões, porque você cansou, e os neurônios cansam mesmo. Existe um dispositivo do cérebro que quando os neurônios cansam, eles não se comunicam mais. Você pode ler quanto você queira, você pode ficar em cima de um problema quando você queira, que você não tem raciocínio. Os neurônios cansaram. E seus neurônios cansam, precisa descansar. Então, 40 minutos, estuda uma disciplina, usa uma outra rede, história, depois matemática, depois geografia, física, assim por diante, e depois você volta naquelas. Por isso a expressão da física vem isso. O que é a física? Quando você tem passando uma corrente elétrica por um fio e que não tem resistência para aquilo, o fio esquenta, não é isso? Então o que acontece? É o efeito Joule dentro da física que vocês estudaram bastante. Ou seja, cansar não que esquenta, mas cansa os neurônios. É o efeito Joule lá da eletricidade. Se o neurônio cansa, faça algo diferente. Escute uma musiquinha, mude de função, uma outra disciplina e depois volte. Até você pode escutar uma música. Em fração de tempo você volta, os neurônios descansaram e você pode continuar. Que ótimo, nós tivemos aí essa conversa falando da orientação do estudo, falando, né, da vocação, de quais profissões escolher, da preparação para o dia do vestibular. Professor Ivo Carraro, olha, foi um prazer enorme tê-lo aqui nesse bate-papo, quero agradecer a presença e deixo aí, né, à disposição para suas considerações finais. Quero agradecer o convite, foi um prazer muito grande estar aqui. É uma honra muito grande participar novamente aqui em Ponta Grossa, da cidade que eu tenho um carinho muito grande. Morei aqui muito tempo, eu morava ali na Praça Barão do Rio Branco, no centro ali, perto do Colégio Regente Feijó, naquela região ali. E quero dizer a vocês que vão para os vestibulares, que é um primeiro grande desafio da tua vida. Vença os desafios, você está preparado para isso. Você estudou a vida inteira para isso. Não permita que a ansiedade entre nessa questão. Controle a tua ansiedade. Como é que você controla? Você pode fazer a tua prova como jogo de pega-varetas, você pode se concentrar, durma bem, se tranquilize e na hora de fazer a prova, lembra, se for ser médico, os teus pacientes futuros estão te aguardando lá na frente. Se você vai ser advogado, você vai trabalhar pela justiça da população. Se você usar odontologia, você vai cuidar do sorriso das pessoas. Lembra disso, a hora que você prestar vestibular. Não é o desafio maior teu, são as pessoas que estão te aguardando lá na frente para que você se forme como profissional. Faça isso, que você tenha vocação, goste da tua profissão, sai de casa com um prazer grande e que você tenha um propósito na tua vida. O propósito do amor que você tem na profissão para ajudar as pessoas e tenha um controle emocional muito grande. Faça isso, que é o teu legado para o futuro, o teu legado de paz para o futuro que está se aproximando, as gerações do futuro, que você será o vetor de levar o conhecimento para as gerações e fazer a humanidade evoluir. Um grande abraço e seja feliz. Foi por isso que você veio a este mundo. Obrigado, professor Ivo Carraro, foi um prazer tê-lo aqui. O programa DC Mais Educação termina aqui. Desejamos a todos um abraço e aguardamos até o próximo programa. Até mais!